Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje recebe o deputado distrital Cristiano Araújo. A gente vai falar um pouquinho aí deste sufoco que o Distrito Federal está passando, junto com o Brasil, né? Porque a gente, eu gosto de dizer isso, Brasília é o reflexo federal e local tudo junto, né? Se você tropeçar para o lado de cá, você cai dentro do Buriti. Se você tropeçar para o lado de cá, você cai na Praça dos Três Poderes, né? E agora, por exemplo, centraliza 3 poderes federais lá embaixo e 3 poderes aqui em cima também, né? Tá tudo ali, ó. Tribunal de Justiça, Palácio do Buriti, que é o Executivo, e a Câmara Legislativa, que há algum tempo já funciona ali, no que seria a nossa pequena Praça dos Três Poderes. E a gente está vendo um grande sufoco, o governo do Distrito Federal ainda tentando ver o que é que ele vai fazer da vida, né? E a gente também. E aí o povo fica um tanto quanto angustiado. Dos parlamentares que eu tenho visto, né, principalmente nessa área aí que fala de finanças e tudo mais, é exatamente o Cristiano Araújo que tem falado e tem que mexido um pouquinho mais. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Cristiano. Muito obrigado, Celso. Boa tarde a todo o Brasil, boa tarde a Brasília. Prazer estar aqui com você hoje para a gente poder fazer a discussão aqui dos futuros de Brasília. Já não bastasse o arroxo que vem lá de baixo? Quando eu falo lá de baixo, para quem está nos acompanhando, é que logo abaixo fica a área federal. Aí já veio gasolina, né? Já veio energia elétrica arrebentando. Você que pertence a uma família empresarial de Brasília, sabe bem o que isso representa dentro de um comércio, dentro de uma indústria, dentro de uma prestadora de serviço. E aí ainda vem o arroxo do lado de cá. E eu gostei, por exemplo, quando você disse que não se pode aceitar que a população e o setor produtivo paguem pela crise financeira. Eu acho que li num dos jornais, parece que no Jornal de Brasília, você falando isso. Exatamente, Celso. Brasília, há mais ou menos 6 meses, entrou num estado de descontrole nas finanças públicas. E isso tem afetado toda a população, todo o setor produtivo. E algumas medidas foram tomadas por esse novo governo para repactuação do caixa. Alguns projetos de leis foram enviados à Câmara. E a gente tem que fazer a discussão muito sensata disso, muito justa disso, porque quem é culpado desse problema que está aí? É o setor produtivo, que não trabalhou corretamente? É o governo que errou? Então, simplesmente não é chegar, simplesmente taxar o setor produtivo ou aumentar a carga tributária para a população e simplesmente fazer dessa maneira, jogar o erro para a população, sendo que não foi a população. O erro veio da gestão do governo, que descontrolou as contas. Então, eu tenho feito um debate muito firme com o governo do Distrito Federal, com o governador, eu tenho conversado com ele, porque o setor produtivo, as pessoas não aguentam mais pagar. As manifestações que nós tivemos aí domingo é um recado muito claro da população. Nosso dinheiro cada dia rende mais, as contas estão mais caras. E quando precisa arrumar a lambança que é feita aí por alguns figurões, qual que é a solução? Vamos fazer o ajuste de caixa. Aí aumenta a água, aumenta a luz, aumenta seu supermercado. É fácil, né? Mexer no teu bolso é fácil. No nosso bolso demais, é fácil. Né? Então, justamente, eu acho que a população quer dos políticos, o recado que domingo traz é que nós façamos esse debate e defendamos eles. Defendamos o povo que nos colocou no cargo para poder fazer essa discussão. Então, eu tenho feito essa discussão aqui dentro do Distrito Federal, muito séria, muito pragmática com o governador, do ponto de vista seguinte: olha, governador, o que nós podemos fazer aqui para facilitar, para ajudar, para acalmar os setores diversos da sociedade, nós vamos fazer. Mas não é dizer amém ao que está vindo para cá, simplesmente punir a população, porque não é por aí. Esse problema não foi causado pela população, jamais ela vai poder, já está pagando com a falta do serviço público e com o aumento das despesas mensais. Mais do que isso, eu acho que não é justo a gente transferir a eles. Vamos arrumar algumas outras formas para discutir esse assunto. Você tem feito visitas, né? Tem andado aí pelo Distrito Federal e tem tido contato público. Sim. O que você está sentindo da população em relação ao que está acontecendo em termos de governo do Distrito Federal? Olha, o governo, a gente tem 76 dias de governo hoje, então é natural que se faça ajustes. Mas eu vejo muito caos na área da saúde. Por exemplo, a saúde de Brasília está na UTI, como sempre disseram, são pessoas, né, nas filas, me deparo com falta de
de remédio nos hospitais, vejo também muitos desvios de função por parte de médicos fazendo trabalho administrativo enquanto teriam que estar nos consultórios atendendo. Do ponto de vista de transporte também, a gente tem que fazer uma profunda reforma, né? Uma profunda reforma no sistema de transporte. Né? Brasília não demora muito para a população chegar ao seu trabalho. Também é outra dificuldade que eu tenho visto aqui dentro do Distrito Federal. E a segurança pública também. Né? Você viu o que aconteceu no domingo aqui nesse final de semana, no Itapuã, mataram né? Lá no Del Lago, né? mataram um policial que foi lá atender uma ocorrência. E essa realidade ela está em todos os cantos de Brasília, né? À medida que afasta aqui do centro, vai piorando no grau de intensidade. Esse policial era querido na base dele e tudo mais. Mas quando você vê ali mais de 3.000 policiais no sepultamento dele, né? Você vê que realmente estava ali uma corporação que está abatida diante dos acontecimentos, que não é o primeiro. Né? Ser policial hoje está um negócio constrangedor. Esse cidadão que matou o policial no domingo, ele nada mais estava fazendo que ele estava liberado do cumprimento de uma pena. Então você hoje, poxa vida, você prende um bandido aqui, você não sabe se amanhã vai dar de topo com ele, né? Meu Deus do céu, a coisa é complicada demais, Cristiano. Eu tenho acompanhado, eu estou no meu 3º mandato, Celso, e tenho acompanhado muito essa questão da segurança pública. Então eu conheci, né, nessa minha vida pública, né, conheci muitos policiais que são vamos dizer assim, da antiga, que eles chamam, e muitos policiais também novos, né? E assim, o que eu sinto hoje por parte do efetivo policial, seja ele militar ou civil, é uma desmotivação por conta dessa legislação. Porque hoje é direitos humanos muito em cima, qualquer coisa, o policial está fazendo uma perseguição porque o indivíduo lá, o marginal roubou o carro, o marginal bate o carro, o culpado é do policial que está perseguindo ele porque roubou o carro. Da mesma forma, vê o menor, hoje infrator, o policial não pode tocar porque é o direito da criança, o policial ele não pode ficar preso porque é menor. Então é hora da gente poder fazer essa discussão. Aqui eu posso estimular o debate do ponto de vista local, mas as esferas federais fazer essa discussão de maneira profunda e rever essa legislação, porque realmente o menor vai lá, dá um tiro, comete um assassinato hoje numa pessoa, por exemplo, ele fica 3 meses preso no máximo. Verdade. 3 meses não, desculpa, 3 anos preso no máximo. E olha lá, hein? E olha lá. Então, quer dizer, é hora da gente poder fazer essa reflexão desse debate, né, dizer que tem abuso de policiais, muitas vezes pode até ter, mas em sua grande maioria o policial está fazendo o seu trabalho, ele quer coibir aquele crime que acontece ali, e muitas vezes vem outros órgãos, vem por falta de legislação, acaba soltando. Oi, Maria Rosa, boa tarde. Maria Rosa? Caiu a ligação, que pena, né? Eu demorei um pouquinho para atender. Liga de novo, Maria Rosa, faz essa gentileza para mim. Você falou dessa área, olha, a preocupação maior, né? Você, por exemplo, você conversa muito com comerciantes, até porque, né, chega lá, eu conheço muito seu pai. Quer dizer, a família Araújo faz parte da história empresarial de Brasília. E aí, você vê hoje o comércio apavorado em termos de segurança. Você corre o risco de o faturamento do dia ir embora numa rapidez, amigo. Né? Com que facilidade, eles não estão nem aí se tem câmera, se não tem câmera, eles entram de cara limpa, né? Por quê? Porque vai preso ali e daqui a pouco está na rua. Entendeu, a Maria Rosa? Eu queria um comentário seu em cima disso. Oi, Maria Rosa, boa tarde, querida. Rosa? Eu acho que estamos complicado aí. Tenta resolver o problema aí, que realmente está complicado. Como é que a gente age diante de um negócio desse? Dá uma volta aí onde, né? A W3 hoje está um tanto quanto falida em termos de comércio e tudo, mas ainda tem uns antigões ali, né? Que faz parte do hall da turma do teu pai. Sim, não, é evidente o que você está falando. Hoje a gente depara, sobretudo na cidade de satélites, com o comércio são assaltados 3, 4 vezes ao mês. Né? E já ouvi escutar até o seguinte, olha, essa pessoa que me assaltou, esse marginal que me assaltou, é o mesmo
as 3 vezes foi o mesmo. Então, a polícia prende e não fica preso, solta. Tem. O cara parece que veio buscar a semanada dele, né? Não é nem mensal, né, amigo? Então, a gente tem que realmente rever a questão da legislação para que a polícia possa atuar, Celso. Porque realmente está muito complicado. Eu andei muito essa última eleição nas ruas, conversei com diversos setores, diversos segmentos da sociedade. E hoje eu estou convicto que esse tema está maduro para ir para o Congresso, questão da maioridade penal, questão da legislação. É muito importante que se faça essa discussão agora e eu acho que vem boa hora do ponto de vista da situação que o país atravessa, sobretudo Brasília, me refiro a Brasília, que é onde eu milito, é a situação de segurança pública que nós passamos hoje. Então, nós temos que rever isso. É só a segurança? É só a legislação de segurança? Não. Tem outras coisas também que eu posso te falar, como a educação de base, a educação infantil das creches. É importante que o governo invista nisso. Outra coisa que está travado, né, amigo? Está travado. Também O governo anterior falou em 100 e tantas creches, acabou entregando algumas, tem aí mais umas 3 prontas que não se consegue entregar. Das 20 e poucas creches que estão sendo feitas, 4 estão completamente paradas, né, as obras, e aí a gente vê um impasse. Eu estava lendo uma matéria, acho que do Correio Brasiliense, dizendo sobre obras paradas no Distrito Federal. Amigo, é um negócio de maluco, Cristiano. Sim, Brasília está parada, nós temos que, de uma vez por todas, darmos uma solução ao problema financeiro que a cidade se encontra, o caos que está Brasil, porque o setor parou, as construções pararam, as obras pararam, o setor produtivo, setor de serviços está parado, o setor de comunicação está parado. Então é fundamental que o governo crie as soluções para esse problema e volte a investir no setor produtivo, que é onde dá os empregos da nossa cidade, são os verdadeiros geradores de emprego, é o setor produtivo. Então é fundamental que se veja isso. Voltando à questão das creches, que eu acho que é importante nós falar. Muito importante. Hoje nós temos 27 mil, a carência de crianças que teoricamente estão fora do ensino infantil. Então veja bem, a gente fala aqui um pouco de segurança, fala em aumento de crime de menores, fala-se em mexer em legislação. Mas o governo, em contrapartida, tem que também investir nessa educação infantil, porque infelizmente ninguém nasce bandido. Né? Você não nasce uma má pessoa. Você se torna uma pessoa por aquelas condições de ser submetido ali naquela comunidade. Então é importante que o governo invista trate isso como uma política pública prioritária para investir nessa questão da educação infantil, põe essas creches que estão paradas para terminar as obras e funcionar de fato. É muito importante isso. Rapaz, você está falando do banditismo. O banditismo nasce exatamente porque a gente libera a filharada, né? E aí a mãe, no afã de ter que trabalhar, o pai ter que trabalhar, e quantas casas a gente vê o filhinho um pouquinho maior cuidando dos menorzinhos, né? E aí você não dá conta, não tem aquela imposição que a mãe tem e o pai tem. E aí você sai pelas ruas de Brasília, o que você vê de crianças, né? Sem fazer nada, absolutamente nada, e que poderia estar dentro de uma creche, dentro de uma escola, é impressionante. Sem dúvida, Celso. Esse problema ele nasce dentro da família, né? Começa ali que são muitos filhos, muitas vezes essas crianças são submetidas a verem os pais usando drogas, pais violentando as mães. Então, qual formação que essa criança vai ter, né? Então, começa daí. E também, naturalmente, a falta de controle da própria população, que você vai numa casa dessa, quanto maior a pobreza, você vai dentro de uma casa dessa no sol nascente, é 6 filhos, e o chão é de barro na casa da pessoa. Então, você deve ter andado bem por ali nesse tempo aí, então, né? O problema é maior ainda, de consciência. O governo tem que investir realmente em campanhas de prevenção para camisinhas, enfim, e laqueaduras. Eu acho que é um problema que a gente tem que encarar, né? Porque se for crescendo desse tanto essa criançada, não dá conta de atender a todos. É um debate a se fazer também. Tem que parar e realmente raciocinar e pensar, né? Eu estava vendo ontem na televisão, por exemplo, os meninos saindo lá do Riacho Fundo porque derrubaram uma escola. A Escola Verde. A Escola Verde, que era de madeira, né? Lata, essas coisas. Né? E aí botam os meninos para estudar no Núcleo Bandeirante, todo dia chegando atrasado ali. Né? Rapaz, e essa escola está lá derrubada faz mais de ano. Né? E eles ainda estão vendo de que maneira vão começar a obra.
Sabe, parece que eles ficam botando, ao invés de descomplicar, eles estão complicando cada vez mais. Se podemos fazer a burocracia imperar, por que é que vamos facilitar, Cristiano? É verdade, esse caso é emblemático dentro da cidade do Riacho Fundo 1. Eu conheço porque também milito naquela área, né, tenho um carinho muito grande pelaquela cidade. E até nesses dias eu fazia um debate com a diretora da Regional de Ensino, e foi realmente o que aconteceu. O governo veio com um projeto novo, um projeto que eu considero um projeto bom, fazer uma primeira escola verde do Distrito Federal, totalmente sustentável, reaproveitamento de água, energia fotovoltaica, para ela ser sustentável do ponto de vista de energia, materiais todos recicláveis. Então, o projeto, a concepção da ideia, ela seria boa, porque você implanta ali uma escola verde e faz a réplica para as outras 600 escolas, né? Do ponto de vista de energia, de água, enfim. Então, é fantástico. Agora, o que foi feito foi a derrubada da escola, para dizer que ia começar a obra, e não teve obra. E aí, quem pagou o pato foram os alunos, que tiveram agora, estão tendo que se deslocar para outra cidade. Então, assim, hoje eu estive na Secretaria de Educação com o secretário Júlio, e um dos temas que eu tratei foi o tema da Escola Verde, que eu acho fundamental o governo colocar isso, a nova CAP, colocar isso como prioridade de obra para dentro daquela cidade, porque além de estar lá aquele ambiente feio, os dejetos dos entulhos, as crianças estão pagando lá na frente. Eu acho que é um projeto que pode ser piloto também, dentro de Brasília, desse conceito de escolas verdes. O recado também que a população traz é cada dia mais a sustentabilidade. O Brasil atravessa uma fase muito crítica no ponto de vista de água, de energia. Você vê o que está acontecendo com São Paulo no ponto de vista de água, né? Do ponto de vista de energia, o que era para se ter investido aí, agora para 2018, era para ter inaugurado, 2016, para ter inaugurado, salvo engano, de 30 a 40 hidrelétricas, não foram inauguradas nenhuma, não há previsão de inaugurar nos próximos 4 anos. Então é um problema que existe da energia. Então tem que começar a pensar formas. Agora, o projeto lá da escola, vou retornando aí ao projeto da escola, é fundamental que o governo toque isso como prioridade. O professor Júlio, você disse que esteve com ele hoje, né? Se tem alguém que conhece a máquina educacional do Distrito Federal, é o professor Júlio. Sem dúvida. Né? Há quantos anos vivendo essa cidade exatamente nessa área 33 anos, segundo ele falou hoje. Não é mole, não. Eu conheço, olha, de outros carnavais mesmo. Né? Exatamente. E o que você sentiu? Porque, olha, o Júlio é estupim curto, ele fala o que tem que falar, realmente. Né? Tá dando para trabalhar? Olha, eu senti que está encontrando dificuldades, como em outras secretarias, dificuldades financeiras, mas um ponto positivo para o professor Júlio é que ele chega lá, ele está naquela secretaria não através de indicações de sindicato, indicações de partido, ele realmente, me parece que está lá do ponto de vista do trabalho que ele realizou aqui em Brasília, à frente do setor oeste, do setor leste, na direção do Galoá, enfim, do Objetivo, do ponto de vista de políticas, né, de planejamento didático que ele fez dentro dessas escolas aqui tradicionais do Distrito Federal. Então, me parece que ele está lá, do ponto de vista sem ter amarrações com nenhum segmento para que ele possa poder implementar as políticas que realmente ele quer fazer. Se ele tiver condições de fazer, ele faz. Eu acredito que eu também acredito. Podemos ter um marco um divisor d'águas aqui na educação dentro do Distrito Federal. Eu estou observando... Eu me alegrei, olha, da equipe de secretários do Hollenberg, foi um dos nomes que eu realmente bati palma. Falei, nossa, aí botaram na educação alguém que conhece o meio educacional. Né? Vive 30 e poucos anos fazendo isso, né, amigo? Sem dúvida. Deixa eu atender a Mariane, vamos tentar botar o telefone no ar? Né? Oi, Mariane, boa tarde, querida. Mariane? Nós acho que estamos com problemas de retorno, igual aquele dia, hein? Boa tarde, Celso. Oi, querida. Vamos lá. Boa Diga, tarde. Mariane. Pois não, querida? Boa tarde. Boa tarde, filha. Ô, Celso. Oi. Eu vi você agora comentando aí sobre, por exemplo, as crianças que ficam aí abandonadas, que os pais não... Abandonadas entre aspas, né? Que os pais não cuidam. Eu sempre acho isso, que... A marginalidade hoje, ela começa por aí. São filhos que não têm pai e não têm mãe, entre aspas, também, porque tem que sair para trabalhar, né? Mas hoje eu vi uma reportagem numa outra emissora que eu achei interessante.
Ontem prenderam algumas daquelas pessoas lá da Feira dos Importados. Isso. E ninguém está aqui dizendo que é correto você sonegar. Mas por que que quando é um pobre, ele vai para a cadeia? Por que que os que roubaram milhões estão aí tentando delação premiada, estão aí tentando dizer que não tem prova? Por que que quando rouba muito o nosso país, ninguém prova nada? E por que que se prende um trabalhador por um deslize que ele teve? E eu queria aproveitar, Celso, e pedir para o deputado aí, dizer para ele, que inclusive eu sou conterrânea dele, lá da cidade dele, conheço lá todo mundo, né? Eu queria pedir para ele dar uma olhada no Gama, porque o Gama, ele está completamente abandonado, só tem mato e buraco. E aquela questão do hospital do Gama, que os cachorros dormem no pronto-socorro junto com os moradores de rua. É uma imagem mais absurda que eu já vi em toda a minha vida. Complicado. Porque, olha só, eu não quero aqui discriminar ninguém, mas eu acho que a Câmara Distrital, ela realmente não faz o papel dela. Eu gostaria que ele ouvisse e que ele passasse para os colegas dele que a população está muito descrente com a categoria dele. Façam alguma coisa para vocês mostrarem e dizerem o que vieram. Tá bem. Tá? Uma boa tarde. Boa tarde, Marina. Um grande abraço. Né? Eu acho que a Rosa, ela tem total razão. Mariane essa. Mariane, a Rosa foi a anterior. Desculpa, que nós Mariane. Não conseguimos falar com ela. O problema começa com a criança, começa na família mesmo, por desestruturação da família. Uma criança sem base familiar, ela tá muito suscetível a essa má energia, né, que vem de fora, né? Esses crimes esses maus elementos que vêm influenciar os jovens dentro de casa. Então, a formação familiar é fundamental. Do ponto de vista do Hospital do Gama, eu concordo plenamente com você. Eu estive lá, eu tenho feito a defesa, outros deputados têm falado também. É fundamental de que o secretário de saúde ele possa tomar as providências para melhorar o hospital. Foi pedido uma autorização da Câmara, Celso, isso é bom a população que saiba disso, para tornar a saúde em condição emergencial. O estado de operação, do ponto de vista de gestão dela, hoje é emergencial. Então, ela está contratando sem licitação, ela tá podendo remanejar médico, ela está podendo fazer tudo isso de uma maneira muito veloz. Essa autorização queria fazer justamente por nós sabermos, nós deputados sabemos, a dificuldade que está a saúde. Então, as cobranças, tenho certeza que o Legislativo está fazendo, nós estamos vigilantes quanto a esse tema. Agora, é fundamental nós dividirmos o papel. Quem está fazendo a gestão lá é o secretário. Nós temos que cobrar dele, nós jamais podemos ir lá e fazer a gestão. Então, estou atento, tenho cobrado e tenho certeza que os outros deputados também conhecem o problema e também estão vigilantes. Eu estava lendo, eu vou citar mais uma vez o Jornal de Brasília, né? Estava lá o Colombini, né, nosso secretário de Finanças, né, numa belíssima entrevista, mostrando o buraco mais embaixo que nós estamos vivendo. Porque superestimaram os valores que o GDF poderia estar recebendo, né? E aí, consequentemente, teria para gastar. E aí fez uma conta de chegar e, segundo o Colombini, né, há que haver remanejamento de verbas, senão a máquina não anda. Ele citou o caso da saúde, que você está citando aí, ele precisa de um remanejamento de 450 milhões. E aí vem depois o transporte com 520 milhões. É quase 1 bi, meu amigo. O que está acontecendo, hein, mano, velho? Nós estamos falidos mesmo. Ou até na hora de fazer conta, o pessoal não está... Quebrou a maquininha de somar desse povo, porque fazer na cabeça ninguém mais faz. Do ponto de vista orçamentário, o que o Colombini estava passando para a sociedade é que no orçamento passado, no orçamento que foi votado ano passado, o governo que estava deixando a gestão, ele superestimou as receitas. O orçamento que era para ser em 35 bi foi para 37 bi. Só que esses 2 bi que foram, teoricamente, acrescidos, não existem as receitas disso. Foi meramente orçamentário, não existe financeiro. Então, daí foi feito todo o descontrole aí. Claro que é mais profundo, não é só isso, mas isso colaborou para isso que o Colombini falou. Então, não só a área da saúde, como a área da cultura, conforme eu falei, a área de serviços, setor de terceirização, todo mundo pedindo a área da saúde, todos os setores estão com esse problema. Complicado, né? Oi, Marley, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido.
Queria fazer uma pergunta para o nobre deputado Cristiano Araújo. Sim. Meu pai é servidor do GDF, e no governo do Agnello foi aprovado uma PPG, com relação à carreira dele. Sim. Aí o governo Agnello aprovou, a Câmara Legislativa aprovou o plano de carreira. O meu pai saiu de uma carreira do GDF e foi para outra carreira aprovada pela Câmara Legislativa. Aí meu pai começou a receber um aumento gradativamente a partir de 2014. Aí o que ocorre? Esse ano simplesmente foi cortado do orçamento do governo Hollenberg esse aumento. Com justificativas do Ministério Público. Aí eu queria perguntar para o deputado se a Câmara Legislativa está ciente dessa situação e agora incluíram as 31 carreiras dizendo que não tem orçamento, e o HCL Maia citou que na época, quando foi aprovada, tinha orçamento, tinha previsão orçamentária para ser aprovada e tudo. E o meu pai teve uma perca simbólica no salário. Todos os servidores do GDF, né? E como é que vai ficar agora, no caso, essa situação? O Rodrigo Hollenberg vai culpar o Ministério Público, vai se esconder atrás do Ministério Público para não pagar, e a situação é uma situação insustentável. E agora vai prejudicar todas as categorias, não só o SLU, no caso, como meu pai é servidor técnico de administração. Tá bem não, né? O próprio Hollenberg está entre a cruz e a espada, né, mano velho? Nessa questão aí. Ele honra esses pagamentos e deixa de contratar, pelo que eu li hoje. Celso, olha, primeiro respondendo a pergunta do nosso amigo, eu participei ativamente dessas reestruturações de carreira, participei muito das nomeações de novos servidores para o GDF aqui, saúde, educação, na área do Detran, enfim, então a minha luta é sempre a favor do servidor público, Celso. Agora, ao que está posto, vai ficar da seguinte maneira: o que foi para trás, que é direito adquirido, isso tudo o governo não tem como mexer, porque, ao meu entender, isso já foi lei, já é direito adquirido, não tem como você diminuir o salário do servidor. Sabe? Agora, o que se faz a discussão, que existe essa ADIM entrada pelo MP junto ao TJ, é de que esses compromissos futuros, dito 2015, 2016, 2017, que são, acho, 3 anos para frente, salvo engano, 3 anos para frente, o que dá em torno aí de 1.600 para o ano que vem, mais 800 desse ano, 2.400. Esse ajuste para frente, ele não teve a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi um aspecto legal, foi um procedimento legal que não foi cumprido. Então, a discussão que está sendo feita dentro do tribunal não é o que já está incorporado, é o que está para frente. E mesmo que vá acontecer, mesmo que a lei não caia, como vai ser pago isso? Hoje o governo não tem como pagar. Agora, se me perguntar de que lado você está, Cristiano, o meu lado eu já escolhi, eu estou do lado do servidor público. E como é que nós vamos nos virar para pagar esse rombo? Que será provocado, evidentemente. Aí nós vamos ficar igual o Colombini agora pedindo para remanejamento de verbas e tudo mais. Há a possibilidade de que isso seja feito, para que se honre, até porque o bolso do servidor, a gente sabe como é que ele está, né? Como de todo brasileiro, aviltado pela inflação e pelos aumentos escalafobéticos que nós estamos pagando dos estragos praticados. O que eu entendo, Celso? O governo arrecadou esses 3 meses 2 bi e 500 milhões aqui no Distrito Federal, na fonte 100. Foi uma das maiores arrecadações que nós tivemos aí nos últimos anos. Nós tivemos já para a IPVA 300 milhões, aproximadamente 300 milhões. Enfim, outras receitas, aprovamos agora na Câmara o Refis, que é uma previsão de 100 milhões aí de receita para dentro da Secretaria de Fazenda. Eu não saberia agora lhe dizer, e até porque eu não sou secretário de Fazenda, para dizer realmente o que está entrando no governo, o que vai acontecer. O que nós temos é o instrumento de fiscalização e de requerimentos de informação. Mas ao que eu tenho acompanhado, o governo tem adotado uma série de medidas para poder justamente acomodar dinheiro, esse rombo aí que está posto aí, que é desses 800 milhões para esse ano. Agora, o que eu quero garantir aos servidores que estão nos assistindo é que o que está incorporado para trás,
isso o governo não vai mexer, ele não pode mexer. Esses servidores que saíram da carreira de vários diversos órgãos e foram para a PGGG, né, que são várias carreiras que foram incorporadas nessa PGGG, o que está adquirido, que já foi pago em 2014, isso não pode retroagir, não vai retroagir mais. O problema que eu acho que está sendo discutido, e o problema maior do governo, é o que fazer com o futuro. E eu acho que isso é o que o desembargador Ulloa, no TJ, está tratando junto aos procuradores do Distrito Federal. Oi, Jacinto, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga, amigo. Boa tarde, deputado Cristiano. Bom, nós estamos aí acompanhando já, desde que o Hollenberg assumiu o GDF, várias declarações acerca do rombo causado na administração pública. Mas nós precisamos que seja elucidado especificamente do que se trata esse rombo. Eles precisam especificar qual que é a composição, quem são os credores, empenhos, ou seja, nós precisamos, a população brasileira precisa de transparência. E principalmente no momento em que a gente vê que certos aditamentos de contrato não se tornaram públicos, entendeu? Nós precisamos saber exatamente o que foi o rombo, onde está esse rombo, ao que se refere. Eu gostaria de perguntar ao deputado Cristiano se no trabalho aí junto à Câmara Legislativa, se vocês já protocolaram, já deram início aos trabalhos pertinentes às auditorias, à solicitação de auditorias nas contas, nos contratos, nas licitações que foram feitas. Porque se houve o que nós estamos imaginando que houve, e pelo que tudo está levando a crer, realmente temos aí situações de irresponsáveis que foram tidos, é necessário que esses irresponsáveis paguem e que restituam aos cofres públicos aquilo que foi retirado. E pedir ao deputado aí que se empenhe, entendeu? Nós temos uma Câmara Legislativa que, para nós, aqui para a população, traz muitas indagações. O momento que nós vivemos hoje, ele é bem claro, uma desconfiança geral com relação a todos aqueles que estão na vida pública, principalmente que exercem cargos no Legislativo, seja na Câmara Distrital, na Câmara Federal ou mesmo no Senado. A população está farta, cansada de conversa fiada, de pessoas que simplesmente galgam a gestão pública, galgam o legislativo, mas que não cumprem com o mínimo necessário, que é de fiscalizar e de cobrar para que o nosso executivo responda às demandas. E uma delas é essa: queremos saber onde está o rombo, quais foram os contratos, porque há uma renovação de contrato aí com grupos que estiveram no passado, estavam na gestão anterior, e ninguém está questionando, deputado. Como que é isso daí? Por gentileza, me explique. Obrigado. Grande abraço, amigo. Obrigado. Excelente colocação, né? Tudo que o brasiliense espera, meu amigo. Nós candangos também. Ele foi fantástico nas colocações. Eu, inclusive, tenho feito vários requerimentos ao Executivo com solicitações de informações. Ontem, por exemplo, foi feito um contrato por dispensa de licitação no Corpo de Bombeiros de 150 milhões para a área de limpeza. Nós não entendemos o porquê de um contrato desse tamanho para limpar quartel. Quase 20 milhões ao mês, isso é maior do que o lixo. Então, eu estou confrontando os dados, mas quer dizer, existe não só nessa área do Corpo de Bombeiros que foi feito isso, mas em outras áreas tem sido feitos aditamentos, tem sido feitos novos contratos. Então, o que ele está falando, por parte, é justo, é correto. Como é que um governo que está em crise está fazendo aditamentos ou novos contratos? O que me parece é que não está tendo um controle. Agora, do ponto de vista dos devedores, é fácil nós falarmos, nós listarmos os fornecedores do GDF, deve para todos. Hoje a grande maioria dos fornecedores tem créditos a receber no GDF, sobretudo setor de transporte, setor de terceirização, setor de lixo, setor de publicidade, todos esses setores, o governo tem dívidas com eles. Agora é natural que eu não vou conseguir esclarecer que todas as empresas, diversas empresas, que têm dívida com o fornecedor, mas ocorreu porque gastou-se mais do que arrecadou. Houve uma superestimativa do orçamento e com certeza o GDF não conseguiu, fez mais contrato do que poderia pagar, começou a administrar pagando
mês sim, mês não, e gerou esse buraco todo no final. Agora, a Câmara Legislativa tem como acompanhar e fazer uma auditoria disso? Ou ela fica na dependência do Tribunal de Contas do Distrito Federal? Olha, a Câmara tem técnicos, excelentes técnicos que acompanham isso em alguns setores, alguns segmentos, mas o órgão responsável por fazer essa auditoria, onde tem o corpo qualificado, os auditores para auditar essas contas, é o Tribunal de Contas. Ele já colocou esse relatório dessas contas, eles já estão à disposição. E o meu gabinete é um gabinete de vocês. Quem tiver alguma dúvida sobre fornecedores, sobre a quem o GDF deve, nós estamos à disposição para transparecer isso. Eu acho que nem o governo quer esconder isso de ninguém. Nós queremos abrir isso mesmo e mostrar o que está aí posto de dívida para que deem sugestões, ajudem a gente a solucionar o que foi criado aí pelo governo passado. Agora, quando o governo chega, por exemplo, para essas empresas a quem ele está devendo, principalmente as terceirizadas, né? E diz que, como diz, parece que ele está pagando direitinho de janeiro para cá. Sim. É o que é compromisso do atual governo. Sim. Mas o governo não é o governo de 1º de janeiro de 2015. Ele é o governo do Distrito Federal que nasceu como prefeitura lá em 1960. Desde a inauguração de Brasília. Não tem como você dizer, não, isso foi do Agnello, o Rodrigo Hollenberg não tem nada a ver com isso. Tem. O governo é o mesmo. Né? E aí ele vem com dizendo que até vai querer pagar, mas quer descontos. Daria para dar desconto de 20%? Como eles estão pleiteando aí? Olha, Celso, primeiro o que eu acho é o seguinte, o empresariado, o setor produtivo, ele não tem culpa desse rombo que está posto aí. Eu não analisei contrato a contrato, mas ao que me parece, eu não acredito que tenha esse sobrepreço nesses contratos, sobretudo na área de serviços, de 20% aí, essa margem. Então, nós já fizemos até audiência pública lá na Câmara, quero até cumprimentar o propositor dessa audiência pública, foi o deputado Rafael Prudente, que é o nosso calor lá, ele puxou essa discussão para dentro da Câmara, chamamos sindicatos, chamamos as empresas, para debater essa questão do desconto. Para alguns setores, esse deságio, esse leilão que quer ser feito das dívidas, quem dá menos recebe, em 6 vezes ou em 8 vezes, quebra o empresariado de Brasília. Então, a minha posição nesse sentido é contrária a essa questão desses leilões. Nós não podemos deixar as empresas sangrarem esse ponto ou até quebrarem. Eu venho do setor de vigilância, do setor de limpeza. Como o Rafael Como o Rafael também. Nós somos quase que o setor... esses vigilantes, esses auxiliares civis gerais, são quase que servidores do GDF também. O que as empresas fazem é fazer a gestão disso aí. E ali tem uma taxa de administração de 2%, 3%. Rapaz, abre mão dos terceirizados hoje, o GDF fecha as portas. Para, com certeza para. Entendeu? E aí a gente vai ter que devolver Brasília para Goiânia, amigo. Para Goiás. Eu falei assim, Goiás, toma conta do quadrilátero aqui. Muito obrigado pelo empréstimo desde 1956, mais ou menos. E com certeza os terceirizados sérios funcionam, né? O serviço realmente ele funciona, ele é prestado. Rapaz, se abrir mão, a gente está vendo aí, ó. Quando você abre mão, por exemplo, desse pessoal que está dentro das escolas, fazendo a merenda, serviço terceirizado. Quando você abre mão da faxina, né? Meu Deus do céu, não tem como a limpeza do quarto de leito de hospital, os corredores de hospitais, tudo isso, tudo é a limpeza, né? Então, é fundamental o serviço e as empresas não aguentam isso. Tendo em vista que já estão no BRB. Eu tive ontem com o presidente do BRB, o Vasco, justamente conversando com ele a questão de novas linhas de créditos para essas empresas, porque o banco também chegou ao limite de empréstimo a isso. E que eu coloquei ao presidente do banco, o banco, enquanto um operador financeiro do DF, se o governo faz esse deságio, impõe esse deságio aos empresários, quem vai sair no prejuízo é o próprio BRB, porque as empresas vão quebrar e não vão conseguir ressarcir o BRB. Então, a minha sugestão ao presidente do banco foi justamente essa, olha, Vasco, converse com o governador, porque quem pode acabar pagando essa conta, e não por vontade dos empresários, é o banco, porque se as empresas quebrarem. Então, esse deságio, Celso, não falo aqui em defesa de causa própria, até porque hoje não tenho contratos com o GDF, mas falo na defesa do setor né, de serviço e na defesa do emprego que do emprego, né, gera, né, do setor produtivo. Infelizmente, o setor não aguenta, foi em virtude do momento que o Brasil passa, em virtude das margens de lucro estar cada vez menores, o setor não aguenta esse deságio de 20%. O setor produtivo como um todo. O grande problema é que a máquina está travada.
ela não anda, né? Quem viu, por exemplo, as informações dos 2 últimos dias aí, setor habitacional, que é uma grande promessa deixada pelo governo anterior, chamou aí cerca de 100 mil pessoas para entregar documentação, dizendo que haveria, né, apartamentos ou casas para entregar para esse povo. Tudo eleitoral. Né? Eu sei que tudo é eleitoral, mas até aquilo que já estava sendo feito está sendo travado, cara. Você vai ali na região do Riacho Fundo 2, tem prédios lá que já estavam quase prontos, pararam as obras. Quadras que já eram para ter sido iniciadas as obras, estão lá, como diz o outro, do jeito que tiraram o matinho lá do cerrado. E aí, por exemplo, a grande esperança do setor da Vargem da Bênção ali, né, que vamos chamar Parque das Bênçãos, se eu não me engano, né, vulgo... Hollenberglândia. Hollenberglândia, né? Então, o jornal já não perdeu essa oportunidade de fazer uma graça. Então, cara, Rodrigolândia, desculpa. Rodrigolândia, né? Rodrigolândia. Meu Deus, porque Hollenbergolândia daria um belo nome. Quebraria a língua de todo mundo, né? Amigo, o que nós vamos fazer, Cristiano? Primeiro que nós não vamos cumprir. O pessoal que levou o documento lá vai ter que refazer tudo de novo o dia que tiver a certeza de que vai receber um imóvel, né? Tudo travou, Celso. Foi aquilo que você falou, tá tudo travado. A política habitacional hoje, Brasília tem aí 800 mil casas para serem regularizadas, entre casas, condomínios, né? Sei que o governo está trabalhando e essa política habitacional, o plano que foi apresentado ao governo federal era de 100 mil casas. Nós conseguimos aí em torno de, no governo passado, o governo conseguiu entregar em torno aí de 20 mil, talvez 30 mil no máximo. Então há um déficit aí de 70 mil moradias, né? Então, tem sido feito, acho que nos próximos dias serão entregues mais aí umas 10 mil unidades lá no Riacho Fundo 2, mas ainda está muito lento. Então o governo tem que destravar isso, porque hoje Brasília é um problema seríssimo aqui, o problema habitacional. Sobretudo, não sei se você tem acompanhado o problema que nós estamos vivendo ali no pôr do sol, onde estão tendo que ser retiradas famílias para poder fazer as obras de urbanização. Porque a indústria da invasão, lamentavelmente, não parou, né, amigo? Não para. Brasília, isso virou brincadeira. Né? Olha, você passa num setor hoje, está lá limpinho, né? Amanhã você passa no mesmo local, da noite para o dia eles fazem lá centenas de barracos. É impressionante, cara. Meu Deus, parece que esse pessoal já tem o kit invasão na mão. Ô Jaime, boa tarde, querido. Jaime? Boa tarde, deputado. Diga aí, amigo. Eu queria saber do deputado aí, junto, já falando em moradia, o que foi feito daquela situação aqui no Recanto das Emas, para aquelas 25 mil apartamentos que ia ser construída aqui da 101 até a 116. Pois a empresa que ia começar a fazer, cadastraram 12 mil funcionários, 12 mil pessoas para trabalharem, e parou tudo no governo passado. Não sei se vai continuar, pois a empresa deixou na administração 4 contêineres lá. Vai dar continuidade ou não vai? Pois a maioria das pessoas estão todos desempregados, parados. Você está falando da Vargem da Bênção? Aqui da quadra da 105. Que fica entre o Recanto e Samambaia ali. É isso? Isso, correto. Tá bem, é Vargem da Bênção mesmo, né? Que é um setor de chácara antigo ali, né? E resolveram transformar em setor habitacional. Desapropriaram tudo ali, onde era o Parque Leão e tal. Exatamente. O que travou tudo foi o descontrole orçamentário, sobretudo, Celso, a questão da troca de governo também. Toda vez que se troca um governo, as políticas públicas elas param até que o novo governo chegue com as novas implementações de políticas públicas. Agora, na minha avaliação, aquele setor ali, tenho acompanhado pela mídia também, ele está em estudo e a ideia é que se prossiga ali com Me parece que uma travada que foi dada agora foi pelo Ministério Público também, porque eles não apresentaram todos os estudos necessários. Impacto de trânsito e outras coisas mais. A partir do momento em que fizerem isso, as obras serão liberadas, né? Ok. Com certeza. Oi, Antônio, boa tarde, amigo. Boa tarde, nosso deputado. Só para ir ao Celso. Oi. É o seguinte, essa história, negócio do Gama ali, do Hospital do Gama, aquilo ali é uma vergonha. Eu moro aqui no Gama desde 1963. O Hospital do Gama ali é uma vergonha. O tanto de... E a ação social do governo não está funcionando. Porque fica aquele monte de morador de rua, um cachorro no pronto-socorro ali, a gente vai chegando, ele já vem logo em cima da gente, dorme lá e não tem, os vigilantes não tem como tirar eles, porque tira, aí a ação social vem os direitos humanos e diz que não sei o quê.
E aí alguém tem que tomar alguma atitude. A outra coisa é o seguinte, aquela obra que sai da QNL, de Taguatinga, eu passo ali quase todo, eu vou para Braslândia, eu passo ali perando ali, quase todos os dias, toda semana, aquela obra ali alçada em 2 milhões e já está caindo de novo. QNL, e a Câmara Distrital não tem como verificar para onde foi enfiado esses 2 milhões numa obra daquele tamanho ali. Eu quero saber aonde se enfia 2 milhões numa obra daquela que já está caindo. Era isso que eu queria saber. Que obra é essa, hein, Antônio? Eu não estou lembrado desse. Eu acho que também, né? Que obra é essa que você está falando ali da QNL? Essa da passagem onde está caindo de novo ali, daquela passagem onde tem aquela água lá que está caindo de novo. Descendo da QNL, da antiga rodoviária ali de Itaguatinga, para o centro de Itaguatinga, aquele que caiu a terra ali, que eles estão tentando refazer aquilo ali faz um tempão. Lembrei agora. Né? Eu não entendo muito essa questão de orçamento. Para fazer um negócio, você bate o olho e fala assim, eles falam em milhões com a maior facilidade, amigo. O que me parece aí nesse caso, eu me lembro, é um caso que ele não é tão recente, né? Foram alguns meses atrás. O que me parece é que não foi feito o asfalto, mas não foi feita a drenagem fluvial, né? Não sei se o que foi contratado pelo governo previa a drenagem. Aí tem duas avaliações. Pode ter sido que a empresa que executou o serviço tenha, como se diz, não tenha cumprido o projeto para aumentar a sua margem de lucro e a Novacap acabou que não fiscalizou isso, ou a licitação foi feita sem a drenagem. Agora, foi muito boa a sua sugestão, vou fazer um requerimento solicitando ao presidente da Novacap as informações sobre esse tema específico, porque, pelo que você me falou, está afligindo. E o Hospital do Gama, eu volto a dizer a vocês, nós temos feito o debate, nós temos cobrado do secretário as posições, não só para o Hospital do Gama, mas para o HRT e outros hospitais. O governador teve recentemente visitando um hospital, ele sabe do que está acontecendo. Então é fundamental e que eu cobro ao governo. Vamos tomar as providências necessárias para arrumar o Hospital do Gama. O orçamento tem, basta a gestão chegar lá e fazer de modo eficiente, fazer funcionar. Então a Câmara está para apoiar, nós estamos para ajudar a população. O Hospital do Gama é uma reclamação, Celso. Eu acho que tem 10 anos que eu venho aqui no seu programa. Todas as vezes é o mesmo problema. A mesma reclamação, e nós estamos careca de saber, estamos careca de cobrar, mas me comprometo aqui a continuar cobrando, porque eu sei que a saúde quando você bate lá no hospital, a saúde não espera. Você tem que ter o atendimento à hora, com qualidade. Você sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Foi o tamanho do buraco da obra que o Antônio falou ali, que carregou asfalto, carregou terra, carregou tudo. Aquilo ali não prestaram atenção, botaram um manilhão naquilo ali antigamente, né? Para poder passar um córrego e nos dias de muita água, aquilo ali virou aquilo tudo que virou ali. Para a gente começar a arrematar, quando é que esse governo vai começar a funcionar? Você tem um perfil disso? Você chegou a dar uma olhada? Ou a gente vai ficar, como diz o outro, bombando o freio, como fazia nos velhos carros de antigamente? Olha, Celso, as medidas que estão sendo colocadas para a Câmara, eu tenho votado favorável ao governo para que ajude a levantar Brasília, a tirar Brasília dessa crise a qual nós entramos no final do ano. A minha paciência como parlamentar está acabando. Eu acho que nós temos 76 dias de governo. Nós temos que partir para uma pauta positiva, para uma agenda positiva, resolver os problemas dos servidores, resolver o problema dos fornecedores do GDF e a cidade voltar a crescer. Conforme você falou, a roda voltar a girar. Seja do ponto de vista da habitação, dos programas habitacionais, seja do ponto de vista da segurança pública, enfim, dos setores da educação. Nós estamos para apoiar o governo no que diz respeito as coisas boas, as políticas públicas boas para Brasília. Então, a minha paciência, pessoal, ela está acabando. Eu acho que são 76 dias, eu vou esperar acabar aí os 100 dias, aqui, né? Os 100 dias, 100 e poucos dias, para poder ver a linha política que eu vou adotar. Mas eu acho que o governo, 3 meses de transição ali, 2 meses de transição que foram feitos, mas 3 meses já daria para poder estarmos começando a ver os resultados. Inclusive, dentro disso que eu estou te falando, eu tive hoje na Secretaria de Educação, justamente falando da questão das creches, que ele vai inaugurar 10 creches, e coloquei as minhas emendas parlamentares à disposição dessas creches para pagar o custeio delas, para que a gente possa botar isso para funcionar e colocar a educação infantil para ser implementada. Então, a minha parte, tenho a certeza que eu estou fazendo, estou cobrando, estou fiscalizando e tenho procurado apoiar na medida do meu máximo. É verdade. Eu acho que esse é o verdadeiro papel da Câmara Legislativa.
Amigo, se as coisas não estão andando, você, como diz, tem que perder a paciência mesmo e cobrar do governo, né? E na hora de apoiar para que as coisas aconteçam como vocês têm feito, que se apoie. Mas que esse apoio também não seja ad perpétuo, né? Claro. Porque, pelo amor de Deus, nós vamos viver no tranco até quando? Isso aí. Está na hora. Ninguém Meu aguenta Deus mais. do céu. Ninguém aguenta mais. Celso, só rapidamente passando também, duas bandeiras que eu defini para o meu mandato agora é ver e fiscalizar a questão da energia aqui de Brasília. Nós tivemos um aumento de 24% na tabela. Então, eu convoquei lá na Câmara o presidente da SEB para poder justificar onde serão empregados esse dinheiro do reajuste. E um outro projeto nosso também, hoje eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, é cuidar da água de Brasília, é visitar essas bacias, saber qual o planejamento está feito para os próximos 20 anos aí, para que nós não nos ocorrer o que passa em São Paulo. Então, são duas bandeiras que eu decidi como bandeiras do meu mandato e eu vou estar cuidando disso aqui em nome da população de Brasília, que eu acho que são temas muito estratégicos aqui para a nossa cidade, para os próximos anos. Tá certo. Não espero eu te convidar, não. Se convide sempre. Você é meu amigo, você é amigo da casa, né? E, como diz outro, você é menino de Brasília. Obrigado, a gente fica feliz de saber que a geração dos nossos filhos estão cuidando da nossa cidade. Isso é que nos alegra, né? O próprio governador chegou aqui nos braços da mãe e hoje está lá governando essa cidade. Esse menino chegou com 20 e poucos anos lá na Câmara, né? Agora já está com seus 30 e está chegando lá. Obrigado por ter vindo, amigo. Obrigado, Celso. Obrigado a todos os telespectadores da Gênesis. Obrigado, Brasil. Grande abraço para você também.